E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Desastre, né? Esse canal que vocês já viram que a gente faz unboxing de mangá, que eu ainda vou comentar sobre alguns mangás. Falamos sobre jogos, jogamos, né? Gameplay e falamos de anime. E hoje vamos falar sobre o 5º episódio de Dragon Ball Daima. Então eu tô um pouquinho atrasado, né? Que infelizmente não consigo fazer na velocidade que eu gostaria. Mas estamos aqui para falar deste capítulo, deste episódio de Dragon Ball Daima. Mas antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal, comentem o que vocês gostarem, comentem o que vocês não gostarem e também ajudem nas outras redes sociais. Se eu não me engano, nós estamos por volta de 53 a 55 inscritos aqui no YouTube e lá no Instagram, acho que são só 2 seguidores e no TikTok somente 1. Então peço que vocês vão nessas outras redes sociais, estão todas com o link aqui embaixo, certo? Na descrição, vocês me ajudarem. Todo mundo que me seguir no Instagram, vou seguir de volta, o mesmo vale para o TikTok. Então, sem mais delongas, vamos à nossa análise. Então a gente já começa aqui o episódio com a Pansy se apresentando para eles, né? E aí, o primeiro questionamento é que ela pergunta como que o Goku é forte sendo apenas uma criança, né? E aí ele responde, porque eu treinei. Então, um diálogo bem interessante. E aí vem uma explicação pro que aconteceu, né? Por que ela falhou naquela missão dela no episódio anterior? Que ela jogou aquela bomba, ela disse que estava úmida. Então, olha só, já falei em vídeos anteriores, com exceção do último, né? Que eu critiquei mais. Mas outros, eles estão amarrando todos os detalhes. Isso está muito interessante. E aqui nesse vídeo a gente vai perceber uma coisa que vai de contradição ao que eu falei no último vídeo. Mas ainda assim eu vou comentar que deu uns detalhes que eu não curti muito. Mas vamos seguir em frente. E aí ela questiona de que raça ele é, porque ele tem as orelhas redondas, né? Então, em momento algum, ela questiona se ele era ou não do mundo dos demônios. E o Glório prontamente diz que ele é do segundo. Por quê? Porque a gente já sabe da hierarquia do reino dos demônios, em que o primeiro pode ir pro segundo e pro terceiro, o segundo pode ir pro terceiro, mas não pode ir pro primeiro, e etc. Então, quem é do terceiro reino não pode ir para o segundo, não pode ir para o primeiro, a não ser que tenha uma missão especial, uma autorização. Então, ele pode muito bem mentir, que não vai dar em nada. E aí a gente vê que eles vão seguir para o castelo, e a Pansy vai decidir ir junto com eles. Mas eles não aceitam, o Glório não quer, né? E ela diz que sabe ir sozinha, etc. E aí nós temos um diálogo aqui sobre os nomes. O nome Pansy é esquisito, o nome Goku é esquisito, etc. Coisa assim para descontrair um pouco ali a nossa rotina do anime. E agora a gente entra num ponto específico, que é um ponto que me incomodou de certa forma. A Pansy fala a respeito da magia, né? Ela pergunta, qual a magia que você usa, Goku? Por quê? Porque todo mundo sabe ao menos uma magia. E aí legal, a gente já sabe que vai ser introduzido o conceito de magia. As máquinas se locomovem com magia, se eu não me engano. Então assim, esse conceito já está impregnado neste episódio. E aí quando ela vai demonstrar magia, ela demonstra magia de levitar pedras. Aí qual minha crítica a respeito disso? Porque temos personagens que utilizam técnicas semelhantes. Não é considerado magia, apenas telecinese. Um exemplo é o próprio Freeza. Ele usa técnicas em que ele atrai, levita pedras. E se eu não me engano, o Gurdo também é um personagem que faz isso. Agora vou castigá-los sem piedade, porque se atreveram a me humilhar. Ele usa poderes telecinéticos para lutar. Então, essa magia não me pareceu, de certa forma, magia mesmo. Pareceu só uma técnica de que
Aí entra a questão, será se o que a gente conhece como Ki é o que eles conhecem como magia? Ou de fato é só uma magia de levitar, mas que a gente pode usar como telecinese? Então assim, eu esperava uma magia, e foi uma técnica que pode ser reproduzida por outros personagens. Mas tudo bem, ela é a primeira a demonstrar magia. Então existe a possibilidade de algum outro personagem vir com magia de fato. Então vamos aguardar para ver o que a magia de Dragon Ball Daima vai sugerir pra gente, que técnicas podem ser realizadas. E será se o Goku, o Vegeta, o Piccolo vão aprender a usar algum tipo de magia? Então vamos aguardar para ver, né? Mas esse ponto me incomodou de certa forma. E aí agora a gente é apresentado para o que é a especialidade da Pansy, que é mexer com máquinas. Isso vai ser muito importante, a gente já sabe que ela vai acompanhar eles. Ela vai ser a Bulma do Reino dos Demônios. Então a Bulma é ótima com máquinas, ótima com tecnologias. Neste caso é a Pansy. Por quê? Porque as máquinas funcionam de formas diferentes, né? A gente já sabe que um usa combustível, a outra usa magia. Então vai ser interessante ver ela aqui. E aí a gente retorna aqui ao diálogo que ela pergunta pro Shin, né? Porque aí o Shin, se ele é um Glinde, ele fala que é. Eu até fiquei devendo um vídeo pra falar, né, sobre essa questão dos Glindes, né? Se os Kaioshins são Glindes, se Glinde é uma raça, é um povo. Enfim, eu não sei se eu vou gravar porque já passou bastante tempo. Já passou aquele hype, todo mundo falou a respeito. Mas eu tenho sérios questionamentos. Eu acho que Glinde não é o nome da raça, é o nome do povo. Saiyajin é o nome da raça, mas nós podemos ter um outro povo vivendo ali, sem ser a raça. Então assim, eu acho que Glinde não é o nome da raça. Você percebe que todas as raças terminam com Jin, né? Então seria Glindin. Ele não fala dessa forma. Aí nós temos Namekusei Jeans, raça. Saiyajins, raça. Tsufurujins, raça. Então eu acho que é um povo, é como se fosse uma classe social, um agrupamento de pessoas, algo do tipo. E aí agora eu nem preciso mais fazer o vídeo, já falei aqui pra vocês o que eu penso a respeito. E aí ela faz o questionamento, o que ele faz ali, né, no mundo dos demônios, no terceiro reino dos demônios. E ele fala que está a passeio. E ela questiona, poxa, mas ninguém vem pra cá a não ser trabalho. E aí o Glório, novamente, demonstrando que tá devendo alguma coisa no cartório, vai lá e manda ela parar com as perguntas. Então, novamente, toco nessa tecla que o Glório tem algo de errado. E logo após isso, eles chegam numa bifurcação no seu trajeto. E aí, simplesmente, ela decide o caminho que seguir. Então, agora não é mais o Glório que tá levando eles, é a Pansy. Então, já demonstra aqui um desconforto do Glório, né? A cara dele não nega. E ela tomando as rédeas da situação. Então, já mostra que ela conhece mais o caminho do que o Glório. Ele fala que é do terceiro reino, né? Se não me engano. Mas trabalha no segundo, viaja pro primeiro, enfim. Então aqui já entra a contradição de quem é que conhece mais o caminho. E simplesmente o Glório aceita, todo mundo segue, tudo bem. Achei interessante ela guiar eles agora, né? Então ela era uma intrusa no grupo, agora ela é guia. Então foi uma forma de colocar ela mais próxima deles. E gostei, foi uma forma bem legal sim de se colocar. E aí eles voltam a falar sobre o acontecido, né? Lá dos 9 anos, roubados. E assim, esse diálogo que a Pansy tem com o Goku, ele quebra um pouco a minha indignação do vídeo anterior a respeito desse roubo. Por quê? Quando falava 9 anos, para nós, meros mortais, 9 anos é muito tempo. E ela vai falar que o tempo médio das pessoas é de 1000 anos. Então assim, ainda é impactante, porém nem tanto quanto eu pensava antes. 9 anos para quem vive 1000 é pouca coisa. 9 anos todo mês, aí vai ser muita coisa, né? Mas ainda assim perdeu um pouco daquele impacto que eu tive no último episódio. E nisso também a gente descobre a idade dela, né? Ela tem 82 anos, ela é uma criança de 82 anos. E de fato, considerando a vida, né, de 1000 anos, 82 é uma criança. Mas o Goku fica surpreso, né? Considerando ela uma velha, porque o Goku tem lá, acho que nas suas casas de 40 e poucos anos. Aí nós vamos para uma sequência de imagens, né, do Reino dos Demônios ali, eu achei bem interessante, eu gosto muito dessa paisagem que coloca, dessa forma que eles colocam o Reino dos Demônios, elas estão explorando mesmo, mostram pra gente os locais, eu gostei. De repente eles chegam ao Castelo de Kandan, que é o rei do terceiro reino.
E aí eles questionam como é que esse rei, né, desse terceiro mundo aí, dos demônios, e aí o Glório fala que ele é um chefão da máfia sem menor traquejo social. E a Pansy já vem em defesa, dizendo que ele não é um cara tão mal assim. E aí ela na defesa diz que ele só rouba criminosos e mata gente malvada. Mesmo sendo alguém que mata gente malvada, ele ainda é um assassino. E mesmo sendo uma pessoa que rouba criminosos, não deixa de ser um criminoso. Entra naquela ideia de Robin Hood. Robin Hood roubava os ricos para dar para os pobres. Ainda é um ladrão. E a gente entra por uma cena bem fofa, na verdade, que é mostrando um Dedê pequeno e uma ama ali lendo para ele. Então mostra que ele está sendo bem tratado, apesar de tudo. E isso tem um significado. O Rei Gomar, ele não quer tratar mal o Dendê, porque ele tem uma esperança que no futuro o Dendê possa vir criar as esferas do dragão para eles. Então assim, foi uma sacada de gênio. Ele não é forte o suficiente para pegar as 3 esferas do reino dos demônios. Ele transformou o Dendê pequeno. Ele não vai voltar pro reino dos humanos. Então trazer o Dendê para ele criar no futuro foi uma sacada de mestre. Eu digo aqui que eles estão de parabéns. Essa parte aqui do roteiro foi muito bem escrita. Achei que casou muito bem, sim, com o que a gente espera. E aí corta para ele chegando no castelo de Kandan, né? E aí entra uma coisa bem interessante, que é o seguinte. O Glório fala que ela não vai entrar, ela ficava por lá. E ela diz que vai do mesmo jeito. E ele naquela panca toda que a gente vê nos filmes e tudo mais. Você que pensa, né, e tal, você não vai entrar. E aí tem a revelação bombástica. Ela simplesmente é a princesa do terceiro reino dos demônios. E cara, foi muito bom. Bom, eu não digo que é um plot twist, porque um plot twist eu espero uma coisa muito melhor e no final do episódio, mas foi uma revelação muito boa. Eu achei bem interessante colocar ela como princesa. E não somente uma personagem que vai acompanhar. Então deu um papel de destaque a essa nova personagem. E aí o Goku pergunta se todos os castelos são daquela forma, e ela diz que sim. E esse castelo aqui não muda muita coisa que a gente conhece de castelo, né? De castelos medievais, de qualquer cultura. São pessoas treinando, uma cozinha, campos, etc. Tão bem ambientados, seguiu a ideia padrão. Bem aquilo de fantasy mesmo. Então tá ok, a representação do castelo tá ok. Imagina que fosse algo muito mais evoluído, mais tecnológico, ou mais diferente, se tratando de Dragon Ball. Mas não, segue um padrãozinho ok, aceitável. E aí a gente é apresentado ao Rei Kadan, né? Que é um cara grande, assim, bem grande. Bem semelhante a mim, né? Que sou um cara grande, então você só vem aqui da parte do microfone pra cima, mas daqui pra baixo sou um cara grandão também. E aí ele questiona, você não ia trazer alguém que derrotaria o Majin Buu? Ele fala, são esses dois. E aí o cara fica assim meio incrédulo. Porra, esses dois, 2 crianças, derrotaram o Majin Buu, acho meio difícil. E aqui nós temos uma revelação sobre Glório. O rei não pediu que o Glório trouxesse Goku. Na verdade, o Glório falou que iria trazer Goku. Ou seja, ele mentiu mais uma vez. Não foi o rei que pediu, foi iniciativa do Glório. Então continuo na tecla que Glório não é uma pessoa legal. Ele vai ser sim um vilão das próximas temporadas, ou nessa mesma temporada, só que no final. E aí eu quero questionar, você pediu que derrotássemos o Gomar? Ele fala que pediu, sim. Mas assim, o Glório disse que traria alguém. Não foi iniciativa do rei. O Glório falou, olha, eu posso trazer aqui que é forte derrotar o Majin Buu. Então ele, então peça para esse derrota em Gomar. Então assim, é uma cascata de eventos. Se o Glório não falasse que tem alguém mais forte que o Majin Buu, o rei não pediria que eles derrotassem o rei Gomar. Então, tudo isso aponta para o Glório, manipulou a narrativa, manipulou tudo para que acontecesse da forma que ele queria. E aí, qual é a motivação do rei Kadan, né? Para que o rei Gomar seja derrotado, seja morto? Porque ele é um rei mau, um rei ruim, tá fazendo atrocidade, né? Como os impostos que a gente viu. E ele tem a outra motivação, que ele quer ser o próximo rei. Dizendo que vai ser um rei justo e tudo mais.
Então assim, todo mundo quer esse posto. Nós estamos vivendo aqui dentro de Dragon Ball um Game of Thrones, uma guerra pelo trono, né? Então vai ser interessante ver como lidar. Eu acho que no meio dessa guerra, Glória é o que vai querer ganhar, né? Vai pegar o poder pra assumir e aí vai trazer mais contratempos. E aqui é essa parte que eu não achei muito legal, né? O Kadan, ele oferece a Pans em casamento ao Goku. E assim, eu não achei legal por opinião própria. Na verdade faz total sentido. Você tem um rei, uma princesa e um guerreiro super forte que pode levar esse rei a um novo patamar. É óbvio que ele vai oferecer a filha dele como prêmio ou ali como casamento para o Goku. Só que eu não gostei particularmente disso em Dragon Ball, apesar de que faz total sentido. Então aconteceu a mesma coisa lá com o Rei Ema, que ele ofereceu a Tite em casamento, né? Então é uma repetição do Dragon Ball clássico. Eu vou colocar aqui as cenas se eu achar para vocês. Embora seja um pouco covarde, ela é muito bonita e acho que você é um bom garoto para se casar com ela. E aí vem a revelação, né? O Goku fala, olha, eu já sou casado, já tenho filhos. E ele, nossa, uma criança. E eles vão revelar aqui que não são crianças, que foram transformados em criança. E aqui eles falam que vão lutar contra os Tagamagamis pra poder pegar as esferas do dragão pra voltar ao normal. E aí ele, nossa, vocês não podem e tudo mais. Eles não acreditam na força do Goku. E aí esse rei não acredita nessa toda força que o Goku tem, que ele realmente é capaz de derrotar os Tamagamis, que ninguém nunca juntou as 3 esferas. Ele falou que ninguém nunca juntou todas as 3 esferas. Não significa que nunca derrotaram um único Tamagami. Eu acho que o primeiro e o segundo talvez já tenha sido derrotado. E o terceiro, que é o primeiro reino, seja o mais difícil, ninguém conseguiu conquistar. Talvez seja essa história. E aí, com dúvidas nessa força, ele manda o Goku lutar contra os servos dele para ver se, de fato, ele seria capaz. E aqui nós temos um show, né, de luta, o Goku derrota todos, é muito bacana ver essa cena no anime. E aí, por um breve momento, um breve frame, coisa simples, o Goku se transforma em Super Saiyajin. Aqui, eu tenho que admitir que eu não gostei. Eu acho que ele deveria ter guardado essa transformação como se fosse um ar na manga, não para os personagens lá dentro, e sim pra gente como telespectador. Porque simplesmente foi jogada a transformação. Era pra gente questionar se ele vai conseguir, como que ele vai conseguir. Porque a gente já sabe que ele ia conseguir, né? Já foi colocado nos trailers. Então assim, o Goku por si só deveria pensar, será que eu consigo me transformar em Super Saiyajin nesse corpo? Que Goten, Trunks conseguir e tudo mais. Então assim, eu acho que desperdiçar essa oportunidade de deixar um mistério ou uma luta mais interessante para que ele transformasse. Então entregaram ali de bandeja algo que poderia ser um episódio mais, como é que eu posso dizer, muito bem trabalhado. Mas enfim, já tá aí, a gente já sabia que ele ia se transformar, já foi entregue nesse 5º episódio, vamos aceitar. E aqui outra questão, e aí é disso que eu quero falar com vocês. Lá no meu vídeo passado, eu falo que não faz sentido algum eles irem atrás da esfera e depois ir ao castelo. De fato, eu revisei o anime também, revisei o vídeo que eu falei. Ele dá a entender sim, que eles estão na metade do caminho. Pô, vamos atrás das esferas. Ela é longe? É, no metade do caminho pro outro lado. Pro Arp, né, aquele peixe e tudo mais. E aí o que acontece? Em momento algum diz que eles vão seguir para o caminho do castelo ou para o caminho da esfera. Mas devido ao diálogo, ó, vai dar certo, vamos atrás dessa esfera, eu entendi que eles iriam para lá. Ponto. Estamos esclarecidos aqui, né? Ok, não existe nada que indique para onde eles estão indo. Apesar de que dá a subentender que eles vão para a esfera. E eles vão para o castelo. Qual é a justificativa para ir para o castelo? Pegar um avião. E eu revisando o episódio anterior, o segundo episódio, e não tem justificativa para isso. Se o Glória já tem um avião, para que ele iria até o castelo para depois voltar para o Arm e ir para o segundo reino? Ou seja, essa parte que é incoerência. Ele justifica que tem que ir lá no rei, e o rei simplesmente só para receber eles. Então, essa parte aqui para mim ficou sem sentido. Faltou uma explicação bem melhor. Então, eu tenho que levar vocês para o rei, para ele aprovar e me dar um código para ir para o segundo reino. Ok. E aí, tranquilo. Só que ele simplesmente vai lá, esses são esses caras e tal, não justifica, e o Glória vai pedir um avião. E ele já tinha um avião no início, foi roubado. Então essa viagem de ida, pra voltar, porque o Glória já falou que é muito longe,
foi uma perda de tempo. O Glório poderia ter comunicado o rei de alguma forma, ó, eles estão aqui, etc. Então, ao meu ver, foi para apresentar o rei, apresentar a Pansy, etc. Mas eles poderiam ter feito esse caminho. E outra, já que eles vão, de novo, pro outro lado, pro Arm, eles poderiam ter muito bem dito lá no diálogo sobre onde é que tá a esfera. Ah, pro rumo do Arm, pro outro lado. Eles poderiam ter dito o seguinte: nós vamos no castelo e vamos voltar pro portal. Então, nesse momento, a gente pega essa esfera. Não, eles dão a entender que eles vão dar voltas e voltas no mundo à toa. Então, assim, pode ser erro de tradução também. Não vou questionar, né? Eu uso a tradução da Crunchyroll. Mas eu acho que a escrita desse diálogo prejudicou um pouco o contexto histórico dessa aventura. Então, não tiro as palavras que eu falei no último vídeo. Teve até um rapaz, agradeço o comentário, né? Que ele questionou e tal, a forma que eu lidei com essa informação. Mas volta aqui. Essa parte do roteiro não ficou clara. Então, eles vão sim pegar a esfera porque vai estar no caminho novamente. Olha só. Então, não é que ela estava no caminho oposto, ela vai estar no caminho. Mas eles dão a entender que estava no caminho oposto. Tá vendo como essa parte aqui confunde um pouco? Então, por isso que eu questiono. Essa parte aqui do roteiro não foi bem escrita. Eu acho que poderia ter sido melhor elaborada. E agora o rei Kadan fala que eles tiveram que reescrever a senha para ele passar, porque o Glório não tem mais aquela senha porque o avião foi roubado. Ou seja, ele já tinha uma senha para passar para o segundo reino. Então, tá vendo como tudo isso leva ao questionamento do que eu falei? Ele já tinha uma senha para passar para o segundo reino, estava no avião roubado. Por que ele vai pro rei Kadan só para apresentar os caras que já vão lutar? Entende? Então ficou assim contraditório. E aí a gente é apresentado um novo personagem, Hibis, né? Que ele vai ser responsável por trazer os amigos do Goku. Ele vai lá pra fora, lá esperar no Arm, ver quem que vai entrar e dar senha pra esses personagens. Oi, Hibis, nani shiteru? Ballet no lesson. E aqui a gente vê a Pansy decidindo que vai junto com eles. Ela é a princesa, ela diz que é boa com máquinas, aquela lata velha, se der problema ela pode ajudar. Logo após isso, a máquina quebra. Simplesmente ela quebra. E aí, toda aquela expectativa de eles irem pra frente e avançar, quebra aqui com a nossa perspectiva. Agora eles vão ter que parar novamente, vai atrasar mais a aventura. Óbvio, pra quem é fã, quer assistir e tudo mais, quanto mais episódios, melhor. Só não pode perder a qualidade. Então, o ritmo vai ser mais lento. Eu já falei aqui, o ritmo do Dragon Ball Daima está lento. Ele vai permanecer lento por causa disso. O intuito de Dragon Ball é o Dragon Ball Daima. É a exploração do reino dos demônios. Então não faria sentido eles irem direto. Não é como colocar lá o Goku indo pra Namekusei em 6 dias e mostrar só treinando e acabou. Não, eles vão passar por alguns locais. Só que essa quebra também não é de qualquer forma, ela é justificada. Não foi só pra estender o anime. Então é isso que eu gosto. Eles metem uma coisa que vai estender o anime, que é conveniente, né? Conveniências. Só que eles explicam. Eles não explicar que é incômodo. Eles explicaram, levou muita bagagem. Então tá aceitável. Uma conveniência que tem uma explicação. Agora, só jogar de qualquer forma, não gosto. Então, quebrou ali. O mais sensato, voltar, mandar alguém para pegar uma nave de novo com o Rei Kadan e ir pra frente. Acredito que não será isso. Acredito que a Pansy vai consertar, eles vão ficar indo, ela vai ficar quebrando, vão consertar, vai indo pra frente, etc. Novamente, toco no assunto. Parece muito um enredo de um jogo. Você para, tem que consertar a nave, tem que comprar equipamento, etc. Então, um jogo de Dragon Ball Daima nesse ritmo, nessa perspectiva de RPG, seria muito bem-vindo. E eu torço muito que isso aconteça. Ó, e pra finalizar o vídeo, né, eu tenho que falar sobre o diálogo do Shin com Goku. Ele mostra aqui que o rei não sabia que eles tinham virado crianças. E o Glório falou, olha, eu sabia, ele mandou eu vir pra cá. Então, tudo indica que foi iniciativa do Glório. O Glório tá armando alguma coisa, viu, gente? Vou tentar, se eu conseguir, que tá sendo muito difícil, fazer um vídeo sobre minha teoria do Glório ser o vilão. Mas, se eu não falar, vocês já estão vendo aqui nesse vídeo. Então, pessoal, é isso. Minha análise de Dragon Ball Daima, episódio 5. Eu não vou fazer análise do próximo episódio no sentido de qual vai ser o próximo episódio, só quando ele lançar.
Poderia muito bem pegar o trecho final, olhar, mas eu não gosto de ficar especulando muito uma coisa que já vai ter um enredo. Gosto de especular coisa que vai estar longe, teorias, etc. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Peço que se inscreva, comente os pontos que você não gostou, comente os pontos que você gostou. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.